Fala DS, nesse vídeo aqui vou mostrar 5 coisas úteis para você aprender com o ChatGPT. Você já ouviu falar do ChatGPT, certo? É uma inteligência artificial da classe de processamento de linguagem natural que permite com que você e eu a gente se comunique com o computador através de conversas. Então ele seria uma evolução, na verdade, 1000 vezes melhor do que aqueles chatbots, né? Ou melhor dizendo, os chatbots que a gente acaba esbarrando por aí nos sites das empresas, né? Que respondem coisas óbvias, que às vezes são erradas, que não parecem nada inteligentes, né? A experiência é que literalmente você está falando com um computador que parece ser bem mais burro do que você, né? Então não é uma experiência tão legal, mas o ChatGPT, com as novas formas de treinamento de algoritmo e algumas coisas como Transformers que possibilitaram o uso mais eficiente da computação, permitiram com que essa classe de algoritmos elas evoluíssem para algoritmos muito mais conversacionais. Então vocês vão ver que o ChatGPT se parece muito mais com uma conversa com outra pessoa e muito menos com aquelas chatbots que tem aquelas conversas chatas de perguntas e respostas. E isso fez com que essa ferramenta ela se tornasse uma ferramenta muito útil para você aprender coisas de maneira rápida. E não só de maneira rápida, mas sozinho e completamente online. Isso é um grande poder porque você pode aprender sem grandes ajudas e online de qualquer lugar, aí, em qualquer momento que você pode encaixar na sua rotina. Eu sendo bem sincero, eu acredito que o futuro da educação ela chegou. E eu vou apresentar ela aqui agora bem na sua frente. Então já se inscreve no canal se você gostou do tema e deixa seu like se você é um DS inscrito. Bom, as 5 coisas que eu quero passar para você aqui nesse vídeo são as seguintes. A primeira é você conseguir usar o ChatGPT para poder aprender inglês ou praticar inglês. Então eu vou compartilhar minha tela aqui contigo e vou mostrar. O ChatGPT ele é uma tela muito simples onde a gente tem um prompt de comando aqui embaixo. E aqui a gente pode começar uma conversa, iniciar uma conversa com ele. Ele vai guardando todo o histórico dessa conversa, porque ele usa as mensagens anteriores, as conversas anteriores, para ganhar mais contexto, para ir melhorando cada vez mais a resposta. Mas vamos usar com esse exemplo aqui de poder melhorar o inglês, por exemplo. Você pode digitar alguma coisa assim. Você poderia me ajudar a praticar inglês através de uma conversa entre nós? Vamos fingir que acabamos de nos conhecer e começar uma conversa onde você pergunta, uma conversa com perguntas e respostas. E aí você manda essa conversa e aí ele responde. Claro, será um prazer ajudar você a praticar o seu inglês. Qual é o seu nome, de onde você é? Colocaria assim, né? Vamos conversar em inglês. Então ele vai responder. Sure, let's have a conversation in English. What's your name and where are you from? My name is Megaron and I am from Brazil. Nice to meet you, Megan. What do you do for a living? I am a senior data scientist. Currently working on a educational company. That's really interesting. What kind of data do you work with in your role as a data scientist? I work with data from websites and trying to predict which customer would you be willing to join the school. That sounds like a challenge task. How do you go about analyzing the website data and predicting customer behavior? Do you use any particular machine learning models and techniques? Então ele começa a falar com você aqui em inglês. E se você não entender alguma coisa, você pode pedir para ele traduzir para você. Você poderia traduzir a sua última pergunta para o português?
E aí ele vai traduzir a última pergunta. Então, a minha última pergunta foi: como você analisa os dados do site e prevê o comportamento do cliente? Você usa algum modelo ou técnica de aprendizado de máquina em particular? Então, você pode perguntar, pedir para ele traduzir. E, além disso, você pode pedir para ele explicar como é que ele fez aquela pergunta. Então, por exemplo, imagina que eu quero que ele explique para mim qual é o tempo verbal, por exemplo, dessa frase. Aí eu posso vir aqui e dizer para ele: Você poderia me explicar qual o tempo verbal dessa pergunta? Essa pergunta? Aí vai falar: sim, claro, essa pergunta, how do you go about analyze the website? Está no tempo verbal presente contínuo. Esse tempo verbal é formado pelo verbo to be no presente, verbo principal no gerúndio. Nesse caso, analyzing, predicting. Presente contínuo é utilizado para descrever. Então, você pode perguntar para ele, pedir para ele explicar, como se fosse realmente um professor de inglês, né? Quando você vai na aula de inglês, o professor fala em inglês com você, e aí você pede para ele traduzir alguma coisa que você não entendeu na hora que ele perguntou em inglês, ou ele vai ver a sua cara que você não entendeu e vai falar em português, né? E depois ele vai explicar para você como é que ele formulou aquela pergunta, como é que ele formulou aquela frase. Então, você pode treinar o seu inglês exatamente assim. Você pode abrir uma pergunta aqui com o ChatGPT e você pode conversar com ele em inglês, pedindo para ele te fazer perguntas sobre a sua vida, sobre algum contexto. Você pode pedir para ele fazer perguntas num determinado tema e ele vai criar as perguntas para você e você vai pedindo para ele explicar conforme ele for criando essas perguntas. Então, o ChatGPT é muito, muito útil para você praticar inglês, praticar conversação até o momento em texto, mas com certeza no futuro vai ter aí um upgrade, digamos assim, para a gente poder praticar também conversação. Mas, por enquanto, está excelente, né? Você conseguir praticar o inglês aí sem sair de casa, online, completamente sozinho. A segunda coisa útil para você aprender com o ChatGPT é você criar treinos para academia. Então, você está querendo entrar na academia, mas você tem vergonha, por exemplo, de ir na academia e pedir para o instrutor de sala, né, montar um treino para você. Então, você pode já ir na academia com um treino pronto. Então, você pode clicar aqui, abrir um novo chat e pedir para ele: Você poderia escrever um treino de musculação para 3 vezes na semana? E aí ele vai criar aqui um treino de academia baseado em 3 dias. Então, o primeiro dia é treino de peito e tríceps. Ele vai escrever aqui os exercícios, as repetições e quantas séries. Aí o dia 2 vai ser treino de costa e bíceps, também vai escrever aqui os exercícios. E o treino 3 vai ser um treino de perna e ombros. E aí você pode ser sempre cada vez mais específico para ele, para que ele consiga realmente trazer uma coisa mais personalizada. Então, por exemplo, você poderia reescrever o treino acima para uma pessoa com 180 centímetros de altura, 89 quilos de peso e 34 anos de idade, que pode ir à academia 3 vezes por semana no período da manhã entre 6 horas e 7 horas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai reescrever o treino baseado no seu tipo físico, né? Em como você está agora, por exemplo. Então, se você estiver acima do peso, ele vai fazer um treino um pouco mais leve, por exemplo, visando você diminuir a sua gordura corporal, por exemplo, ou ganhar resistência, ou aumentar, né, as fibras aí do seu músculo. Então, você vai dando mais informações para ele e ele vai personalizando para você o seu treino. Então ele pergunta, né? Lembra de aquecimento essencial evitar lesões? Comece com aquecimento de 5 a 10 minutos numa bicicleta ergométrica, elíptica, antes do treino. Como você está indo à academia pela manhã, certifique-se de ter uma refeição leve e saudável antes do treino para obter energia o suficiente para o exercício. Então você pode pedir para ele, né? Cada vez mais específico, ele vai criar um treino para você. Aí você pode pedir para ele as refeições também. Então você poderia sugerir um cardápio com refeições durante a semana para esse treino acima.
E aí ele escreve aqui para você, né, os alimentos que você deveria comer antes do treino, baseado nesse tempo específico que você tem, nesse horário específico que você tem, né, na sua idade, no seu biotipo, digamos assim. Então ele consegue aqui sugerir algumas coisas para você. E aí, se você já não sabe nem o que comer antes de treinar, você pode olhar aqui e, baseado nisso, você pode criar uma rotina tanto de treino quanto junto com a alimentação. Então, o ChatGPT é muito útil para isso também, para poder criar para você os seus treinos, né, os seus exercícios físicos, não necessariamente na academia. Você pode pedir para ele montar um treino de corrida para você. Então, quantos quilômetros você deveria correr, durante quanto tempo, para você emagrecer 10 quilos. Então, você escreve qual seria um treino de corrida ideal para emagrecer 10 quilos em, 4 meses, quanto tempo deveria correr, qual quilômetro deveria percorrer em quanto tempo, né? E qual seria a frequência de corridas que eu deveria fazer semanal. Então, você escreve exatamente isso e ele vai trazer para você sugestões de treinos de corrida. Então, é uma segunda coisa muito útil de se fazer com o ChatGPT. A terceira coisa muito útil aqui, que eu achei assim, fantástico, é você conseguir criar resumos dos livros que você está lendo. Porque aí você tem uma perspectiva da própria inteligência artificial sobre pontos que talvez você deixou passar nos livros. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um novo chat e vou escrever aqui para ele. Você poderia trazer os principais pontos do capítulo 3, Learning, do livro Startup, não, se não me engano The Lean Startup, do Eric Ries, que é o livro que eu atualmente estou lendo. Então eu pedi para ele trazer uns pontos do capítulo 3. Então ele traz alguns pontos aqui, ó, Learn, e aí ele começa a trazer os pontos, ó, construir a primeira etapa de um produto do MVP, protótipo simples, a medir é a segunda etapa para fazer o desempenho do MVP, depois aprender a terceira etapa. Além disso, o Rees destaca a importância da cultura de experimentação e aprendizado contínuo, ele enfatiza que é importante do teste de hipótese, mais arriscado. Eu posso pedir para ele trazer exemplos para mim. Então, por exemplo, você poderia trazer exemplos de um MVP, e aí ele vai trazer alguns exemplos. O Dropbox, MVP do Dropbox foi um vídeo explicando como funcionaria o serviço. Esses exemplos aqui do MVP, ele escreveu no livro, então ele está trazendo aqui dentro do contexto da conversa, que é sobre o livro dele, ele está trazendo aqui os exemplos que ele escreveu no livro. Então, o exemplo do Dropbox, o exemplo do Airbnb, o exemplo dos Zappos, então foram todos experimentos aqui de MVP. Então, o ChatGPT é muito bom para trazer esses resumos das coisas que você está lendo. Então, você está lendo, né, capítulos, algumas coisas, você pode pedir para ele resumir, ou para ele trazer um ponto de vista, né, dele com relação ao livro, para você ver se você conseguiu captar todos os pontos do capítulo que você leu. Então é extremamente importante para você reter mesmo o conhecimento, reter conteúdo, conseguir se aprofundar naquelas leituras, porque ele vai conseguir talvez pegar algumas coisas que você não percebeu ou não prestou atenção naquele momento. A quarta coisa útil para você usar o ChatGPT é você pedir para ele encontrar erros, principalmente de programação. Então quem começa na área da programação, no começo tem alguns problemas, porque é uma área completamente nova, aparecem muitos erros, então a pessoa fica um pouco assustada com o início, principalmente na hora de aprender programação para analisar dados. Então é legal usar o ChatGPT para ele ajudar você a encontrar onde está o erro. Então, por exemplo, você pode abrir aqui um novo chat, ó, e aí eu tenho um exemplo aqui, né, um exemplo de aula que eu fiz com os alunos, e aí eu posso copiar esse exemplo aqui. Né? Antes disso, obviamente, eu vou fazer o exemplo que o professor está mostrando, vou copiar no meu computador, e aí quando eu vou pedir para ele executar o computador aqui, ele mostra um erro, tá vendo? E aí eu não sei muito bem o que esse erro significa, porque realmente os erros de código eles são muito chatos, assim, né? Eles não são exatamente escritos como que você deve consertar isso. E aí você pode pedir o auxílio do ChatGPT. Você pode selecionar aqui o erro todo, copiar, e você abre aqui uma nova conversa e você pergunta para ele: você poderia me dizer o que significa esse erro? E aí você cola o erro aqui. E aí ele vai explicar para você o que está acontecendo. Ó, o none não foi definido no código, significa not a number. É possível uma substituição dessa forma. E aí ele mostra aqui a substituição. E aí você vem aqui, ó, e usa a substituição dele. Então ele vem aqui, ó, até o início aqui, que é essa linha, e troca.
E aí você vai executar novamente. Aí executou. Aí ele está executando. Aí ele deu um novo erro, ó. Ele deu um novo erro aqui, mas é um outro erro já. Aquele erro você já resolveu. E aí aqui a gente vai tentar fazer um novo erro. Então, por exemplo, eu vou selecionar tudo aqui e vou pedir para ele me ajudar a entender esse erro. Então, você poderia me explicar o que significa esse erro e como consertá-lo? E aí você cola ele aqui. E aí ele vai escrever para você. Esse erro ele ocorre no código, porque você está tentando converter uma coluna de data frame do tipo int, mas não existe valores numéricos na coluna. Então você tem que remover os espaços em brancos da coluna age, converter a coluna age para o tipo inteiro. Então ele pediu para eu fazer isso aqui, esse código aqui. Não tinha isso antes, mas vamos fazer o código aqui, ó. Então eu vou copiar. E aí o ponto que estava dando erro era esse ponto aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colar esse pedaço aqui, ó. Então, delivery age, vou dar um strip, e aí ele faz a conversão aqui. Então, essa parte aqui eu vou comentar porque é o meu código que não estava funcionando. Então, vou comentar aqui e vou pedir para ele executar novamente. Aí ele vai executar aqui, deu um novo erro, e aqui já é um novo erro, tá vendo? Ó? Esse erro aqui é um outro erro que é diferente daquele, que é um erro que está por baixo aqui, está mais ou menos aqui, né? Então, assim, eu vou pedindo para ele me explicar o que os erros significam, o que está acontecendo. E aí, com as sugestões dele, eu vou melhorando e vou consertando o meu código. Obviamente, você como estudante tem muito mais contexto do que ele, porque você escreveu esse código. Então, você pode pegar as dicas de que ele dá sobre como funciona esse erro, o que está acontecendo, pensar um pouquinho, lembrar um pouquinho da aula, e aí você coloca isso aqui, né, dentro do seu código e pode prosseguir a sua aula. Então, essa é a outra coisa útil que você pode fazer com o ChatGPT. Pedir para ele te ajudar realmente a entender os erros de código que você vai enfrentar quando você começa a programação. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um curso gratuito de Python, lá da instituição de ensino onde eu sou professor, para você começar os primeiros passos programando e aprendendo a usar Python para ciência de dados, que tem um foco muito diferente, que é um foco de análise de dados e não de desenvolvimento de sistema. Então é só clicar aqui, fazer o seu cadastro, é gratuito, você vai gostar bastante. Bom, e o quinto e último coisa útil que você pode fazer, né, com o ChatGPT é pedir para ele explicar conceitos mais complicados para você. Então, por exemplo, você pode criar uma conversa nova aqui. Imagina que você está estudando Python, programação, mas você não entendeu, por exemplo, o conceito do laço for. Como é que o for funciona? Você pode pedir para ele. Você poderia me explicar como o laço for em Python funciona. E aí ele vai escrever o Python funciona. Com certeza, o laço for é um Python, uma estrutura de controle que permite você executar o código várias vezes. Por exemplo, se você tiver uma lista de números, ele dá um exemplo aqui, ó. Esse código vai implementar cada número, os números tal. Aí ele dá um outro número aqui, né? E aí você pode perguntar, você poderia me dar um exemplo de código Python onde eu uso o laço for para poder selecionar linhas de um conjunto de dados? Então ele vai escrever aqui, ó, aqui é um exemplo do Python. Suponha que você tem uma lista de dicionários, onde cada dicionário faz tal coisa. E aí ele vai criar aqui o código. Isso aqui é um conjunto de dados que ele criou para dar o exemplo. Depois ele cria um laço for aqui para explicar como que ele faz a seleção somente do sexo masculino e vai colocando dentro da linha. Aí imagina que você não entendeu o que é esse append aqui. Aí você pode perguntar para ele, você poderia explicar o que é esse ponto append linha? Ele vai explicar para você, claro, o ponto append é um método em Python usado para adicionar um elemento ao final de uma lista existente. Então, no exemplo do código que eu forneci acima, usamos o append linha para adicionar cada linha que atende os critérios dessa linha. Então, ele dá um exemplo de como o append funciona fora aqui. Aí, vamos imaginar que você não entendeu o que é um método em Python. E aí, você pergunta para ele, você poderia explicar com exemplos
o que é um método em Python. Ele vai explicar para você o que é um método em Python. Então, ele vai explicar, o método é uma função que é definida dentro de uma classe. Você não entende que uma função é uma classe, já pergunta para ele. Ele vai dar um exemplo aqui de uma classe, né? Se você não, então, você vai realmente entrando no detalhe das coisas até você entender. E, obviamente, você não precisa continuar essa conversa. Você pode voltar aqui onde você parou, que era o seu código inicial, e continuar a conversa de lá também, tá? Então, o ChatGPT ele é muito bom para isso, para você conseguir pedir informações muito mais detalhada, né, muito mais precisa. Uma coisa que você pode fazer também que é muito legal, se você ainda não entendeu, por exemplo, o que é Python, você pode perguntar para ele novamente. Você poderia explicar novamente o conceito de método em Python, considerando que eu fosse uma criança de 12 anos? E aí o que ele vai fazer? Ele vai explicar de uma forma mais simples, ó. Em Python, um método é uma espécie de truque que você usa para ensinar um objeto para que ele faça algo específico. Então, tá vendo que ele começa a usar explicações mais lúdicas, explicações mais simples. Ele começa a usar analogias, parábolas aqui para explicar. Então, você pode fazer com que ele considere você realmente uma pessoa, um adolescente, né, que não tem conhecimento. E aí ele vai usar palavras e expressões e exemplos que ilustram isso cada vez mais fácil para você entender. Então, é sensacional a forma como você pode usar aqui o ChatGPT para você conseguir explicações cada vez mais simples, muitas vezes de coisas mais complexas. E mais detalhes sobre como usar o ChatGPT para aprender programação, eu gravei um vídeo específico que vai aparecer aqui do meu lado, onde eu ensino você a usar o ChatGPT num modo chamado TED, que é o modo específico para você aprender programação. Então, antes de clicar aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui nos próximos dias.